Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor André e aqui nós temos a Jéssica, nossa intérprete de Libras, e nós vamos levar até você, aonde quer que você esteja, um pouquinho da geografia do nosso planeta para que você possa compreender e conhecer melhor as relações que existem no nosso planeta. E para isso, é de fundamental importância que você disponha do caderno, caneta, lápis e borracha, para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão apresentados nessa nossa aula de hoje. Então, anote já os objetivos da nossa aula de hoje. Confere aqui na tela, ó. Compreender os principais fatores dos conflitos curdos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os curdos, que são uma etnia, um grupo étnico, um grupo de pessoas que não dispõem de um país, não dispõem de um território delimitado, mas que tem uma importância regional bastante grande para os países em que eles estão inseridos. E você sabia que os curdos são a maior nação sem país? E se você olhar nesse mapa que está aparecendo do lado esquerdo da sua tela, você está vendo ali a área em vermelho destacada, que representa justamente a área onde nós temos os curdos, que nós temos uma parte dos curdos na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, Armênia e Azerbaijão. E a segunda pergunta que eu trago aqui para você também é ainda a pergunta de que você sabia que existem povos que não dispõem de território, nações que não têm territórios? Se você pensar um pouquinho na história, até a Segunda Guerra Mundial, os judeus eram uma nação que não dispunha de um território, porque eles estavam espalhados pelo mundo, houveram as diásporas e eles acabaram ficando sem território. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, como compensação, acaba criando o Estado de Israel e devolvendo e atribuindo esse Estado aos judeus. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre os curdos, quem eles são, de onde eles vieram, qual que é a sua origem, confere aqui, ó. Os curdos, eles constroem a maior nação do mundo sem Estado, habitando territórios que atualmente pertencem, como já dito anteriormente, a Turquia, Iraque, Irã, Síria, Armênia, entre outros territórios em menor número. E apesar da predominância da religião islâmica na região, os curdos têm suas próprias tradições e costumes, diferenciando-se da população muçulmana de origem árabe. Então esses curdos, eles estão em países onde o Islã é a religião dominante, inclusive em alguns países onde o Estado ele pauta suas decisões políticas, as suas leis em preceitos religiosos, mas eles não partilham dessa mesma corrente religiosa, eles dispõem de outras crenças, de outra cultura, de outra origem étnica. Aqui, olhando nesse mapa aqui, ó, a gente vai ver que aonde nós temos os curdos é a região da antiga Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações. Porém, os curdos não foram os primeiros e os únicos povos a ocupar esta região. Ela também foi ocupada por inúmeros povos diferentes, como sumérios, babilônicos, assírios, persas, árabes, entre outros. Então, essa região toda ali da Mesopotâmia, ela foi ocupada por vários povos que ali viviam, tinham seus territórios estabelecidos e ao longo da história acabaram se construindo países e esses curdos acabaram não conseguindo construir um território próprio. A gente vai ver que os curdos formam uma população estimada entre 25 e 35 milhões e habitam uma região montanhosa que se espalha pelos territórios de 5 países: Turquia, Iraque, Síria, Irã e Armênia. E eles compõem o quarto maior grupo étnico do Oriente Médio, mas nunca conseguiram um país próprio. Então é um grupo bastante numeroso, variando entre 25 e 35 milhões de habitantes. Se a gente for pensar nessa população, a gente pode pensar em São Paulo e região metropolitana, a gente pode pensar só na cidade de São Paulo com aproximadamente 12 milhões de habitantes. Então nós temos ali um universo bastante grande de pessoas que vivem nessa região montanhosa, nessa região ali de clima mais quente, mais árido, e que mesmo sendo tão numerosos não conseguiram constituir um território para manifestar a sua cultura, para se estabelecerem e acabam hoje estando dentro de territórios de outros países.
E agora que a gente falou um pouquinho sobre essa questão que envolve os curdos, essa organização do território e da organização étnica, confere na tela a nossa atividade para você, ó. Confere aqui na tela, ó. Então ali, ó, por que os curdos podem ser considerados uma nação sem Estado? Escreva uma notícia de jornal, texto jornalístico com no mínimo 5 linhas sobre este conflito. E afinal de contas, o que é um texto jornalístico? Dá uma olhada aqui, ó. É o relato objetivo de um acontecimento real com o objetivo de informar. Então escreva aí 5 linhas esse texto jornalístico. A gente está aguardando você.
Muito bem, espero que você tenha escrito esse texto jornalístico, esse texto ali com 5 linhas. E aonde que você encontra esse tipo de texto jornalístico? Quando você está acessando um site de notícias, você clica ali numa manchete, vê alguma informação bastante curta acerca de um determinado assunto. Então ali você tem exemplos de textos jornalísticos. E era um texto similar a esse que você deveria ter produzido. Então eu vou apresentar aqui para você uma possível sugestão aí para você ter aí anotado no seu caderno e também conhecer um pouco mais sobre essa questão. Aqui, ó, é importante abordar que os curdos possuem características como um passado histórico, uma língua e uma religião comum, além de outros simbolismos como a bandeira, o hino e forças armadas. Porém, o principal para a resolução da questão curda, o reconhecimento de suas fronteiras pelos estados vizinhos que eles ainda não têm. Então é justamente você colocar essa questão de que os curdos são uma nação, um grupo de pessoas que dispõem de uma identidade cultural comum, mas que não conseguiram o reconhecimento dessa condição, a fim de que conseguissem delimitar o seu território. Até mesmo porque as nações em que eles estão estabelecidos, dentro dos territórios em que eles estão estabelecidos, as nações não querem simplesmente ceder uma parte do seu território. Então, a partir daí que a gente tem alguns entraves políticos, alguns entraves geopolíticos. Seguindo com a nossa aula, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história. Olha aqui, ó. O Tratado de Sèvres, de 1920, estabeleceu a divisão do Império Otomano e concedeu aos curdos a parte da região da Anatólia Ocidental, que formaria um país independente, denominado de Kurdistão, e a porção iraquiana teria a opção de anexar-se ao novo país a partir de 1922. Então houveram algumas decisões, alguns acordos que tentaram atribuir aos curdos uma porção de território, para que eles pudessem dispor do seu território e se tornar uma nação com território. O mapa que você vai ver do lado direito da sua tela mostra justamente para você ali qual seria a área onde nós teríamos o território dos curdos. Então nós temos ali o Império Otomano, que concedeu partes da região da Anatólia, e nós temos ali a questão da opção iraquiana, que teria a opção de se anexar a esse novo país a partir de 1922, tendo a opção de se juntar. Quer dizer que a porção dos curdos que estavam em território iraquiano, em 1922, poderiam se anexar a esse novo país, que ali seria chamado de Kurdistão, terra dos curdos. Mas o que aconteceu? Entretanto, o Estado da Turquia não aceitou o Tratado de Sèvres, que levou à assinatura de um novo tratado em 1923, pelo qual o povo curdo ficou impossibilitado de criar o seu Estado soberano. Então, os turcos não concederam, não aceitaram esse acordo e ainda impediram os curdos de terem a capacidade de criar um Estado novo. Desde então, já ocorreram diversas rebeliões contra o governo turco, todas violentamente reprimidas. Ou seja, os turcos não querem conceder uma porção do seu território para os curdos, pois a concessão de territórios, ela muitas vezes implica na redução da arrecadação de tributos, ela implica na perda de recursos naturais, de terras agricultáveis, de cursos de água. Então, esses territórios, ao serem cedidos para uma outra nação, poderiam prejudicar a Turquia. E esta, por sua vez, acaba fazendo com que, reprimindo toda e qualquer ação, todo e qualquer ato que venha a pleitear essa emancipação territorial por parte dos curdos, fazendo com que eles venham a construir um novo território. E é importante também você saber, ó, confere aqui, que na Turquia o ensino da língua curda e a comemoração das datas nacionais são proibidas nas escolas. E por isso, desde a década de 1970, grupos guerrilheiros ligados ao Partido dos Trabalhadores Curdos têm promovido atentados ao governo turco com o objetivo de conquistar a independência do Kurdistão. E aí a gente começa a entender também um pouco mais sobre ações terroristas. Pois, como trata-se de um grupo que está sendo reprimido, é um grupo que pode representar um número bastante grande de população, mas é um grupo muito mais fraco. Como ele não consegue lutar de forma igual
contra quem está lhe oprimindo, no caso os turcos, acabam realizando atos de terrorismo, de aterrorizar a população, no caso ali a população turca. E esses atos de terrorismo, de aterrorizar a população turca, é para fazer com que essa população que está sendo aterrorizada, amedrontada, cobre do governo uma posição e conceda aos curdos o direito de terem o seu território. Porém, esse conflito ele já vem perdurando durante muito tempo. Mesmo partilhando de uma mesma identidade nacional, as divergências internas dos curdos acabam por enfraquecer a luta por independência. Então, dentro de toda essa organização dos curdos, eles também têm as suas divergências internas, as suas correntes ideológicas desse povo. E isso acaba dificultando ainda mais o fortalecimento desse grupo em prol do objetivo de conseguir um território. Continuando aqui, aí há duas divisões relevantes. Os curdos da Turquia, que são liderados pelo PPK, que é o Partido Trabalhador, do Partido dos Trabalhadores Curdos, e também os curdos do Iraque, divididos em dois grupos rivais, o Partido Democrático do Kurdistão e a União Patriótica do Kurdistão, União Patriota do Kurdistão. Então perceba só que uma mesma nação dispõe de três polos de divergências, e esses três polos de divergência já não conseguem entrar num consenso. Então aqueles 25 a 35 milhões de habitantes estão polarizados em três grupos, divididos em vários países, e isso acaba enfraquecendo a luta à causa dos curdos. Terminando a Primeira Guerra do Golfo em 1991, guerra que teve presente ali a influência dos Estados Unidos, o espaço aéreo do território curdo no Iraque passou a ser controlado por França, Reino Unido, Turquia e Estados Unidos, como finalidade de proteger a população contra o governo iraquiano, que também buscou reprimir as rebeliões curdas que lutavam pela independência dos seus territórios. Então, durante a Guerra do Golfo, o que aconteceu? Os Estados Unidos estavam tentando a primeira ocupação do Iraque, e aí o exército iraquiano acabou voltando sua atenção para esse conflito. Em contrapartida, os curdos que habitavam o território iraquiano acabaram também tentando se prevalecer dessa situação para conseguir os seus interesses. Porém, essa situação ela não acabou tendo êxito. E o que aconteceu? Após a Guerra do Golfo, o Iraque tornou-se uma federação e o Kurdistão iraquiano passou a ser uma província semi-autônoma. Província semi-autônoma quer dizer que é uma porção do território com uma certa liberdade. Algumas coisas ali eles podiam fazer, mas nem todas as coisas. Além da luta separatista, em 2015, os curdos se envolveram diretamente nos conflitos de diversos países e grupos étnicos do Estado Islâmico. Então, tendo em vista essa necessidade, esses anseios por um território, esses grupos ali que se divergem muito entre si dos curdos, alguns deles se aproximaram do Estado Islâmico, outros se aproximaram de outros grupos, e isso acaba fazendo com que os curdos acabem perdendo força. Mesmo partilhando de anseios comuns, eles acabam perdendo força. E agora a nossa segunda atividade, anota aí no seu caderno, confere aqui na tela, ó. O território iraquiano sempre foi repleto de conflitos motivados por diversos fatores, sejam políticos, econômicos, étnicos ou culturais. Descreva um motivo econômico que causou o conflito no território iraquiano. Então eu quero que você pense um pouquinho sobre o papel do Iraque em todo esse cenário, que envolve os curdos, que envolve a produção econômica, e que você coloque alguma coisa que tenha gerado conflito no Iraque. Reloginho na tela e a gente está aguardando você!
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir aqui na tela. Ó. É importante destacar que o Iraque é uma das nações com as maiores reservas de petróleo do planeta e que este recurso natural possui um elevado valor comercial em função da sua utilização pela sociedade contemporânea. Então, a partir dessa importância econômica e da disponibilidade de petróleo, é claro que o Iraque não iria ceder uma porção do seu território para um grupo étnico para que eles pudessem constituir um país e assim abrir mão de reservas econômicas. Um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar é uma sigla que foi utilizada aqui de forma equivocada, quando eu estava me referindo ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, nesta tela aqui. Então, o partido, na verdade, sua sigla é PKK, então Partido dos Trabalhadores Curdos, sendo identificados pela sigla PKK. Então, agora, fazendo já essa errata, quero agora fazer a revisão da nossa aula, ou seja, o que nós trabalhamos aqui na aula de hoje, que está justamente associado à questão que envolve os curdos, a nação que não dispõe de um território, uma nação composta ali por 25 a 35 milhões de habitantes que estão ocupando o território de vários países e que ao longo da história veio tentando conseguir um território para si, porém não o conseguiu até o momento. Quero muito agradecer a você pelo seu envolvimento e participação nessa nossa aula. Um forte abraço e até a próxima!